Okuyu Motumbá Colofé Axé, Saravá, salve, salve. Hoje estamos aqui para o 10º dia de quarentena. Não compareci ao 9º, mas estou comparecendo ao 10º dia, em dia de Oxalá. No dia em que a gente deve pedir misericórdia ao grande Senhor do Alá, que acoberta toda a humanidade. A misericórdia dele neste momento é imprescindível. Então, no dia de Oxalá, que ele possa lembrar dos seus filhos e ter para conosco a misericórdia da qual precisamos. No nosso 10º dia de quarentena, eu tenho a péssima notícia para dar que os números subiram de mais ou menos 350 mil, quando eu conversei com vocês, para 580 mil, ou um pouco mais de 580 mil no mundo. Então, de quarta para sexta-feira, nós tivemos um aumento significativo. No número de mortos, a mesma coisa. Em média, 27 mil mortos, sendo que 10 mil deles as mortes ocorreram na Itália. E a Espanha caminha a largos passos para este número também. E aí eu retorno à necessidade do isolamento social, da quarentena. É necessário que fiquemos isolados. Eu sei que existem correntes que são antagônicas neste momento. Estas correntes antagônicas, um grupo defende que nós devemos sair de casa, voltar à rotina para uma imunização natural da população, e uma outra que o isolamento social seria uma forma de prevenção da doença sem que a maior parte pegassem esse coronavírus. Eu quero citar aqui 3 exemplos. Da Inglaterra, com Boris Johnson, que está infectado com coronavírus, que tinha a ideia da imunização natural. Não vamos parar a economia. A Inglaterra continuou, ele é primeiro-ministro da Inglaterra, como todos sabem. E a Inglaterra continuou no processo econômico, ou seja, de produção. Só que os números subiram tão significativamente que eles resolveram agora adotar o isolamento social. Donald Trump, que todo mundo conhece também, o grande presidente dos Estados Unidos, tão, vamos dizer assim, controverso ou, no mínimo, polêmico, também tinha adotado a premissa que é voltada para a economia: não vamos parar. Hoje ele escreveu uma carta pedindo o isolamento social dos cidadãos e cidadãs americanas, e americanos e americanas. Em Milão, na Itália, vimos o prefeito, que também era adepto de não parar, hoje pedir à população que ficasse em casa. A Itália, como um todo, não só Milão, não tem nem onde mais alocar os corpos. E tem assim uma coisa com o Bill Gates, é um homem muito rico, um visionário, um bilionário, né? Todo mundo sabe disso. E o Bill Gates também hoje veio falar que a economia não pode passar à frente da vida humana. Aliás, hoje não, ontem. Logo, ele está tomando uma posição de preservação da vida em primeiro lugar. E vocês colocam, mas eu sou a favor de voltar ao mercado de trabalho, eu sou contra voltar ao mercado de trabalho. Realmente a sociedade brasileira está dividida, francamente dividida. Mas contra os fatos internacionais, principalmente, a gente não tem como argumentar que este vírus pode ser facilmente debelado. Nós estamos vendo a nível mundial que isto não é possível. Logo, eu continuo defendendo a minha premissa de que o isolamento social, que também é a premissa que eu incorporei da Organização Mundial da Saúde, é o melhor método preventivo que nós temos. Muitas pessoas estão com medo de perder seus empregos,
tantas outras, as afamadas com seus trabalhos que não são possíveis de serem dispensados, pessoal da área de saúde, da manutenção de limpeza, o coletor de lixo, a pessoa que faz faxina no hospital, que limpam prédios, enfim, algumas pessoas que não têm condições de parar o seu trabalho também está com este conflito. Tenho que trabalhar, tenho que pôr comida na minha mesa e preciso correr o risco. Isto é uma lástima que a nossa sociedade tenha isso, mas também tivemos algumas posições positivas, que foi aumentar o subsídio para as famílias brasileiras poderem passar por este período. O que nós tínhamos de valor de R$200 passou a ser R$600 para uma pessoa e estão lutando para que chegue a R$1.200 para famílias. O que é algo positivo, porque as pessoas não podem morrer de coronavírus ou de fome. E eu quero fazer um link com isso, com as questões espirituais. Vocês que são do santo, que são do mundo dos candomblés, umbandas e encantarias, nós sabemos que quando a gente tem um axé, a gente não faz um axé, principalmente aquele que é o coletivo, a gente não faz um axé que eu defenda só a minha força. Nós, pais e mães de santo, temos uma preocupação em harmonizar e equalizar o axé coletivo e individual. E o primeiro lugar que a gente vai colocar são nos nossos assentamentos, nossos fundamentos, enfim, aquilo que estrutura a nossa casa de santo, nosso ilego. Algumas pessoas têm ojubó, outras pessoas têm peji, outras pessoas têm mesa de santo, outras pessoas têm assentamentos diversos. E nós vamos lá e damos o necessário naquele local para manter o axé. E as individualidades que têm a sua iniciação, nós também vamos recorrendo em alternativas para que aquele axé do indivíduo se mantenha, para que não haja um desequilíbrio do axé da casa. Porque quando eu tenho parte dos meus filhos com esse axé em desequilíbrio, isso vai afetar diretamente essa questão da estrutura do axé coletivo da nossa casa. Então é necessário que se mantenha a casa e se mantenha o indivíduo. Na sociedade é a mesma coisa. É necessário que a nível coletivo a gente mantenha e que a nível nuclear, individual e familiar também se mantenha. Por isso veio aí a nossa campanha da solidariedade, em primeiro momento, que é uma campanha pequena, módica em relação ao tamanho do problema que nós temos, né? A emergência do tamanho do problema que nós temos, e temos que ter políticas públicas que a gente vê que esse subsídio que está sendo dado para as famílias mais carentes, para que elas possam passar por este momento. Não vou entrar em debates políticos, eu acho que a minha posição sempre foi muito clara aqui de beneficiar o maior número de pessoas possível, fosse pelo espaço do Estado ou dentro dos aspectos privados, com aquilo que a gente pode gerenciar em vários níveis. Então, nós estamos conseguindo atingir algumas metas a duras penas, a grandes embates, e estes embates, eles não podem nos arrefecer. Nós temos que continuar firmes, fortes, e também gostaria de chamar a atenção aqui, que saiu, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que é muito recorrente esse debate, que é a abertura dos templos, né? Igrejas, terreiros, enfim, todos os variados templos. Isso saiu, você pode fazer seu culto público. Algumas das grandes referências, né, dentro das religiões, estão optando por não abrir esses cultos e ter aglomerações. Dentro das religiões afro-brasileiras, os pais e mães de santo, não sei como estão abordando essa questão,
Mas é necessário que nós continuemos a não produzir aglomerações. Não continuemos a produzir aglomerações. Não será inofensivo criar aglomerações. Eu sei que cabe a cada um a decisão de fazer aquilo que acha melhor. Temos aí até uma polêmica em relação aos dirigentes neopentecostais e que no final optaram por deixar as portas dos cultos públicos fechadas e a fazer atendimentos individuais. Enfim, nós estamos aqui com este problema, porque foi causado um problema quando era um decreto e estava fechado, estava tudo certo. A partir do momento que deixou que as lideranças escolhessem, nós temos de novo um problema aqui. Eu continuarei com as portas do meu terreiro fechadas. Nós estamos em franco epicentro do crescimento da pandemia. Este é o momento em que a curva da pandemia irá ao seu alto grau de relevância. Nós, pessoas que temos mais idades, pessoas com problemas crônicos de saúde, sabemos que somos grupos de risco, mas pelas pesquisas e pelos dados que estão sendo levantados, o grupo de risco aumentou para outros grupos que não eram sexagenários, pessoas cardíacas, pessoas diabéticas, enfim. Mas estamos aí, com essa questão em aberto. Esta questão está em aberto. E hoje eu queria agradecer muito ao Otávio e também ao Ricardo, que foram buscar o meu supermercado. São amigos dos meus filhos. E quero agradecer aqui publicamente a gentileza que eles fizeram. Os pais e mães de santo têm muita gente para cuidar. Nós temos responsabilidades coletivas. Então, quando há predisposição de pessoas que possam colaborar conosco, isso é muito importante. Façam isso com seu pai e a mãe de santo também. Procurem dar essa assistência a eles. Preservá-los dentro do ambiente de suas casas. É mais importante que outras pessoas? Não, a gente só cuida de um número maior de pessoas. E hoje, falado isso, porque nós estamos num momento crítico em que, como eu coloquei no início da minha fala, pessoas apregoando para sair, pessoas apregoando para ficar, e a nossa escolha, na medida do possível, dentro de um governo capitalista e liberal, né, em que o nosso emprego corre risco, estamos aí na iminência de decidir o que vamos fazer. Alguns obrigatoriamente saem e outros podem escolher. Eu, se fosse você, escolheria para ficar em casa. Mas eu vou abrir para 3 perguntas dentro deste tema. Não irei responder coisas do santo. Quem quiser perguntar do santo, tem muitos pais e mães de santo ótimos que estão conversando com as pessoas pela internet. A respeito deste tema, eu irei abrir para 3 questões. Aguardando que as pessoas façam suas perguntas. Aqui a Jaque Moraes foi bem uma pergunta, mas é uma colocação que acredito ser interessante, falando que nesse período a gente está vendo justamente essa polarização de pessoas, um grupo querendo ficar em casa e outros incentivando as pessoas a saírem sem se preocupar com os outros. Falar até que ponto, a que preço vale isso? Eu acho que a questão do coletivo nunca esteve tão em voga. Se a gente tem um debate hoje, sai ou fica, é perigoso ou não é, nós também temos um debate do coletivo e do individual. Em que medida o individual, o individualismo, ele pode comprometer o coletivo? Nós vimos que é possível. O mundo viu que é possível. Então, as pessoas podem fazer escolhas pessoais, mas elas têm que estar cientes que a escolha pessoal dela estará frontalmente ligada às questões coletivas e ela pode prejudicar o coletivo. Então, ela tem responsabilidade
sobre os números que deverão crescer. Pergunta do João Luiz Carneiro. Beijo, minha mãe, que é o João Luiz Carneiro. Como incentivar a rede de solidariedade nas atuais condições de isolamento? Bom, as redes de solidariedade, elas são importantíssimas. Eu venho falando isso nas minhas lives e acho que eu vejo pelos meus filhos que tem grupos diversos no seu celular, como eu também tenho. Este WhatsApp é uma bênção nesse momento, quase ganhou a titularização de divindade, porque ele possibilitou que reduzisse esse isolamento. Mas tem pessoas, meu filho, que nunca fizeram amizades. São pessoas que têm dificuldades várias para constituir redes de amizade. E essas pessoas estão isoladas duplamente. Uma, porque não tem amigos e muitas vezes não tem relações familiares, e outra pelo isolamento social imposto pelo coronavírus. Acredito que tem que ter um esforço coletivo das pessoas que têm maior contato, redes de relacionamento, para ir agregando estas pessoas dentro do seu sistema de solidariedade virtual. Mas também temos a solidariedade econômica, que pode ser feita à distância. Econômica não é dar dinheiro, já falei isso. Econômica é produzir para pequenos grupos que você conhece e reconhece, meios e formas dele se alimentar, ter questões de higiene, ou seja, não ter uma preocupação emergente com a sua sustentabilidade, vamos dizer, nas necessidades básicas. Pergunta da Érica Jorge Carneiro. A seu ver, minha mãe, estamos ganhando ou perdendo a guerra até o momento? Até o momento, eu acho que nós estamos no empate. Nem ganhamos, porque a gente está em batalha, e nem perdemos. Eu acho que ganhamos em alguns pontos e perdemos em outros. Ganhamos quando todo mundo pensa no coletivo, quando a questão é mundial, que quando a questão ela é local, geograficamente falando, o mundo não se importa com ela. Por exemplo, quantas pessoas morrem na África de fome? Não há debate sobre isso. Quantas pessoas são traficadas no mundo, foram traficadas? Ninguém debate sobre isso. Quantos suicídios, genocídios que acontecem localmente? Ninguém se preocupa. Então, nós ganhamos quando aparece um problema a nível mundial e todos nós debatemos. Percebemos nessa rede de problemas que nós tivemos que nós conhecemos localidades e questões que nós não conhecíamos. Então, isso nós ganhamos. Mesmo debaixo da diversidade, nós abrimos uma aba para enxergar o mundo além das nossas necessidades individuais. E perdemos quando a economia é alçada à primeira instância acima dos seres humanos. Pergunta do Antônio Luz. Esta pandemia poderia significar a mudança de paradigmas mundiais? O que a senhora pode elencar de positivo para a mudança? Antônio, eu gostaria muito que a pandemia fosse capaz de produzir uma mudança dos paradigmas mundiais. Gostaria. Porque a nossa forma de viver é predadora. Nós somos predadores. Nós somos predadores de seres humanos, nós somos predadores da natureza, nós somos predadores de tudo. O ser humano é um predador. Onde ele passa, há uma devassa. Mas eu não acredito que esse coronavírus causará uma transformação tão radical assim. Acredito que determinadas pessoas, determinados grupos terão uma mudança significativa, mas não será capaz de quebrar o estigma do poder econômico. Então, hoje nós encerramos, não voltarei amanhã, voltarei domingo para a nossa próxima conversa. Mantenham-se em casa,
podem mandar mensagens que eu irei responder na medida do possível por meio das Messenger, né? Eu tenho dificuldades com internet, meios eletrônicos, a minha idade normalmente tem dificuldade, mas eu responderei na medida do possível. E gostaria de deixar para vocês paz profunda na mente e no coração, e que Oxalá possa fazer morada em cada um de nós, para que nós possamos ser seres transformadores dos paradigmas que não têm sido positivos para a humanidade. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.